Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também a acionar o sininho e todas as notificações. Nosso tema, o dom de discernimento. Dom, todo mundo quer dom, mas talvez você busque outros dons que você ache ser mais espetacular. Primeira coisa, todos os dons são espetaculares e você precisa realmente buscar, porque buscar o dom é a vontade de Deus e é uma habilidade que Deus te dá. Deus te dá uma capacitação para você enfrentar problemas e para estar aqui nesta vida com uma capacitação celestial. E quanto ao dom de discernimento, ele é muito importante. Discernir é entender, é perceber. É entender tudo que está ao teu redor de forma a não interpretar da forma errada ou a não encarar da forma errada a vida. E isso é muito importante. Eu vou provar para você a importância do dom de discernimento. Antes mesmo, vamos ler em Provérbios, capítulo 2, versículo 11, o que este rei, que é Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse sobre o discernimento. E está escrito: o discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. O que Salomão está dizendo para você? Olha, eu te aconselho a ter discernimento, a pedir um discernimento que é sobrenatural, porque o nosso entendimento terreno, às vezes você vai interpretar as coisas conforme as suas feridas emocionais. Agora, quando você pede para Deus, você vai ter uma inteligência espiritual espetacular. É claro que se eu der um exemplo, você vai entender muito melhor. Paulo, em Atos capítulo 27, ele sofre, não só ele, mas toda a tripulação, todos os prisioneiros que estão dentro do navio sofrem com uma grande tempestade. Quando eu digo grande tempestade, é uma tempestade sem precedentes, a ponto de assustar homens experientes como os marinheiros, como o capitão do navio. Todos ficaram assustados e todos chegaram no seu limite. Eles já tinham retirado o peso do navio, já tinham feito tudo aquilo que eles sabiam e a tempestade só piorava. Foram 14 dias de tempestade, mas no meio dessa tempestade, Deus deu um entendimento e um discernimento para Paulo. E o entendimento para Paulo era de que aquela tempestade não era para destruição, de que Deus iria poupar a vida de cada um deles. E isso se cumpriu. O navio se despedaçou, os homens ficaram todos, e Paulo liberou essa palavra: gente, nós não vamos morrer, nós vamos sobreviver. Então, todos pegaram em destroços dos navios e chegaram a uma ilha. Essa ilha, a ilha de Malta. E eu quero ler com você o que aconteceu. Porque quando eles chegaram na ilha de Malta, eu quero que você volte um pouquinho para essa situação. Era inverno, eles estavam em águas gélidas, eles estavam cansados, esgotados, alguns com cãibra, e chegaram na ilha e o mau tempo continuava. Na ilha também estava chovendo. Eles estavam com frio, com fome, com medo, assustados, e agora estavam numa ilha de nativos. Então eles poderiam já entrar nessa situação. Paulo, vou focar em Paulo. Paulo poderia chegar nesta situação dizendo: Deus não me ama, Deus não ouve a minha oração, tudo bem, eu não morri, mas eu estou aqui, agora eu não morri na água, mas eu vou morrer nas mãos dos nativos e a minha vida acabou. E mesmo que eu não morra nas mãos dos nativos, eu vou ficar para sempre aqui. Quem vai saber que nós estamos aqui? Nós não temos como sair dessa ilha. A nossa mente nos leva sempre a um ponto final. Nós sempre valorizamos o problema e nunca temos a capacidade por nós mesmos de olharmos para o alto e pedir para Deus: Deus, me dá um discernimento para eu entender a situação que eu estou vivendo, o que o Senhor vai transformar, como o Senhor vai transformar essa situação, por que eu estou aqui e o que o Senhor vai fazer. E Paulo teve esse entendimento. Como eu sei que Paulo teve esse entendimento? Primeiro, ele não reclamou.
Segundo, ele continuou a ter uma postura de homem de fé. Ele pegou fogo e começou a se aquecer. E eu quero ler Atos capítulo 28, no versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Veja, parece que é uma tragédia atrás da outra. Eu acabei de ler com você. Estava frio e chovendo. Era o temporal no alto mar e eles naufragaram. Agora na ilha estava frio e chovendo. Paulo faz uma fogueira e também não deu certo. Agora tinha uma víbora, e uma víbora que todos os nativos sabiam que quando essa víbora mordia, era fatal. Eles olharam aquela víbora pendurada no braço de Paulo e falaram: acabou a vida de Paulo. Esse é o discernimento terreno. O discernimento terreno há problemas que vão te destruir e não tem como Deus reverter o mal em bênção, não tem como Deus reverter a maldição em bênção. Mas eu digo para você que o entendimento e o discernimento espiritual, você não precisa perguntar por quê, você pode perguntar para quê? Para que eu estou vivendo isso? E aí Deus vai dizer para você, para que a minha glória possa aparecer através da sua vida. Todos verão e saberão que Deus é contigo. Porque Paulo, como eu disse, ele não murmurou, ele não desanimou. Paulo continuou a agir com fé, com força. E com força, esse homem só sacudiu a víbora. E quando ele sacudiu a víbora, o veneno não surtiu efeito no corpo de Paulo. E assim todos puderam ver que Deus estava com Paulo. Primeiro eles acharam que Deus tinha abandonado Paulo. Gente, esse homem, tudo de ruim acontece com a vida dele. Foi esse o comentário dos nativos. Será que as pessoas também não comentam isso? Foi isso que fizeram com Jesus na cruz do Calvário. Se você é filho de Deus, desce daí. Tipo, eles estavam falando, tudo de mal aconteceu com você? O pai não olhou para você, você está ferido, você está sofrendo. E nada acontece de bom na sua vida. Deus não te ama. Mas Jesus olhava para o Pai e sabia, Deus está comigo. Deus vai reverter o mal em bênção, a fraqueza em força, a morte em ressurreição. E foi essa mesma fé que Paulo teve. Ele entendeu que Deus ia reverter essa situação. E o que aconteceu? Todo mundo já ficou impactado porque o veneno não surtiu efeito no corpo de Paulo. Uma serpente tão conhecida como para eles, nativos, agora em Paulo não surtiu efeito. Eles viram que Deus era com Paulo. E Paulo foi hospedado na casa do homem principal da ilha de Malta. O pai deste homem estava com desinteria e febre. Era uma enfermidade mortal. Mas Paulo orou pelo pai deste homem, o principal da ilha. E o que aconteceu? O homem foi curado. E o que aconteceu? A ilha toda foi impactada pelo poder de Deus. E o que aconteceu? Todos se converteram. E o que aconteceu com Paulo? Paulo e todos aqueles que estavam com ele. Está escrito, veja, no versículo, ainda em Atos, capítulo 28, depois que o pai do principal da ilha, que era Públio, foi curado. Olha o que está escrito no versículo 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com tudo o que era necessário. A ilha foi impactada pelo poder de Deus. Não só o pai de Públio foi curado, mas todos os enfermos da ilha. O poder de Deus foi manifestado no pior momento da vida de Paulo. E o que era o pior se transformou no melhor. Agora, Paulo e todos que estavam com ele foram tratados com honra e receberam tudo o que eles precisavam para continuar a viagem. O que eu quero te dizer? Essa tempestade que você está vivendo não vai te destruir. Se você tiver entendimento como Paulo teve, a postura que Paulo teve, oração, fé, honra a Deus, adoração
então você vai prosseguir a viagem e você vai chegar no porto desejado. É neste momento, você que está vivendo uma grande tempestade, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos orar juntos e veremos o milagre de Deus. Senhor, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus do impossível, dá-nos o dom de discernimento para entendermos as situações, que o ponto final daqui da terra é apenas uma vírgula para o Senhor. O Senhor é o Deus de poder, o Deus que surpreende com a tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, eu clamo por todos esses pedidos que estão sendo apresentados neste momento. Senhor, que eles sejam neste momento da mesma forma que Paulo e toda a ilha experimentaram o teu poder, que cada um aqui neste devocional possa experimentar o teu poder, a tua graça e a tua glória. Em nome de Jesus, no meio da tempestade, que possam experimentar a cura, a libertação, a salvação, a provisão. Em nome de Jesus. Amém e amém. O temporal não é o fim na sua vida. Deus está no controle da sua vida. Receba muita graça e glória de Deus. Deixe o seu like e compartilhe essa oração com muitos.